Olá, a paz do Senhor, sextou, né? Hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Glória seja dado o nome do Senhor. Chegamos aí ao segundo dia do mês de janeiro de 2026. Eu sou o presbítero Márcio, membro da Assembleia de Santo Antônio da Serra. Meu pastor presidente é o pastor Ari Ferreira de Santana. Estou passando por aqui para mais uma meditação na leitura diária, né? Nós estamos aí, vamos iniciar domingo uma série de estudos, né, falando sobre a questão do Deus Trino, Deus Triuno, né, em uma só pessoa, né? Deus único revelado em três pessoas eternas. Este é o nosso estudo desse primeiro trimestre de 2026. Você está convidado a não perder a nossa escola dominical. E hoje, dia 2 de janeiro de 2026, a leitura diária está inserida na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6, versículo 4 ao 6, que vai falar a questão de um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. O apóstolo Paulo ensinando sobre o Deus Trino, né? Deus Triuno, né? Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, né? Hoje, dia 2 de janeiro de 2026. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, que diz o versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E o versículo 5 diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, né? Dividido aqui em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, né, quando estava na prisão, tá? Ele estava preso. Não era por causa que ele tinha feito algum mal, mas por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho de Cristo, né? Por isso é que nós vemos que ele foi preso, né? Só por pregar o Evangelho, tá? E o segundo ponto aqui, ao escrever seus irmãos, Paulo, aos seus irmãos, Paulo trata sobre a graça de Deus, pela qual vem a nossa salvação. Fala das bênçãos de Deus para os judeus e gentios em Cristo, mostrando a importância da unidade que deveria haver entre os filhos de Deus, dois povos, mas unidos em Cristo. A unidade do Espírito deveria ser mantida pela paz. Não há unidade quando existem brigas e desavença entre as pessoas de um grupo. Os Efésios haviam sido feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo, e já não era mais estrangeiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A edificação em que estavam sendo colocados era fundamentos dos apóstolos,
e dos profetas, as palavras que Deus havia deixado, para que eles pudessem reconhecer que Jesus era Filho de Deus. Tá? Não havia um espírito para os judeus e outro para os gregos. Tá? O Espírito de Deus era o mesmo para todos. Antes, judeus e gentios estavam separados por diversos fatores, mas eram um só corpo em Cristo, tendo os dois povos o mesmo Deus e Pai. Tá? Então, o mesmo Deus dos gregos é o mesmo Deus do povo hebreu. Tá? O apóstolo de Jesus, escrevendo aos Efésios, pelo Espírito, orientava-os a se unirem como filhos, por terem o mesmo Deus e Pai. Em um espaço tão curto de texto, as três pessoas da Trindade se manifestam em unidade. Eles eram o exemplo que os crentes em Efésios e nós deveriam ter, para que houvesse unidade, né? Crentes, servos desse Deus Todo-Poderoso, servo do Senhor Jesus, né? Deve ser unido, tá? A Trindade trabalha em sintonia, sem disputa ou desavença. Nós devemos ser também unidos em um só Espírito, né? Devemos ser unidos em um só Espírito, e falando do povo de Deus, da igreja, né? Precisa ser unido em um só Espírito, um Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Porque eles eram unidos, né? São unidos, são unidos. Ele está presente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Seja onde estivermos, a unidade está conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele está presente em todos os quesitos, em todos os momentos da nossa vida. E ai de nós, né, se Ele não estivesse presente. Por isso precisamos estar unidos, né? Porque a Trindade trabalha em sintonia, tá? Sem disputa de desavença, tá? E nos mostra que também devemos também estar unidos em um só Espírito. Devemos ter, mostra também que devemos ter uma fé firme no Deus que nos chamou, e ter também um só Senhor, a quem devemos servir, né? Então aqui é um conselho do apóstolo Paulo, nós devemos servir a um só Senhor, a um só Deus. Não adianta servir a outros deuses, mas servir a um só Deus. Aqui ele mostra que um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Que Deus continue, meu querido irmão, nessa sexta-feira, te abençoando. Que Deus te dê uma sexta-feira muito abençoada. Aproveitando essa oportunidade, curte, comente aí esse vídeo, tá? Passa esse vídeo para mais alguém, tá? E você comentando, você curtindo esse vídeo, está me ajudando, né, a crescer espiritualmente. E vocês são bênção na minha vida. Então comente, né? Aí e curte esse vídeo e passa para mais alguém, que vocês são bênção na minha vida. Daí eu tenho orado dia a dia, todos os momentos, para todos que me seguem aí, tá? Vou orar neste momento, agradecendo a Deus por essa sexta-feira, por essa oportunidade. Pai Santo, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, por esse momento, Deus, de passar aqui, Senhor, esta aula rápida, Senhor, essa leitura da Tua Palavra, neste dia. Senhor, que ela possa, ó Deus, que esta palavra possa, Senhor, alcançar guaridas nos corações, Senhor, do meu ouvinte, daqueles que vão assistir esse vídeo, Senhor, que eu possa falar bem alto, Senhor,
a cada coração, Senhor, neste dia. É o que eu te peço, Deus agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique todos na paz do Senhor. Tenham todos uma boa sexta-feira, uma sexta-feira cheia da bênção de Deus, em nome de Jesus. Fique todos na paz e não percam a EBD domingo, que vai ser bênção, início de trimestre, e vai ser bênção de Deus na sua vida. Amém? Fique todos na paz do Senhor.